não foi anunciado isso aqui no Brasil, mas a influenza H1N1 de 2009, aquela cepa que causou a pandemia em 2009, ela voltou a circular esse ano, Ah, é? tá? E ela tem sido associada a um enfraquecimento brutal do sistema imunológico e uma exposição das vias aéreas respiratórias. Muita gente, principalmente com mais idade, tem evoluído com pneumonia bacteriana associado à influenza do H1N1. Nós tivemos personalidades recentes que faleceram por conta disso, na O soma da Silvio idade. Santos foi atribuído a H1N1. Teve, É, me falaram, teve reportes que teria sido isso, tiveram reportes também com a Bílio Diniz, que teria sido vítima da influenza seguida de uma pneumonia. Tem que tomar muito cuidado, tá? E nós estamos tendo circulação da influenza tipo A, H1N1. Esse é o vírus que está causando tanto transtorno nas pessoas, e a tosse dura semanas, semanas, semanas. Tem que ter uma abordagem agressiva para diminuir essa tosse, e muita gente tem falado disso, mas é isso. Por que eu sei disso? Porque eu tratei centenas de casos disso nos últimos meses. Eu tive casos em família que eu diagnostiquei H1N1, foi para o hospital, já tinha pneumonia instalada, né? Então, esse é o problema, tá? Essa questão dessa. Mas isso, na verdade, você falou um negócio que chama atenção, né? As pessoas estão tendo gripe com repetição, tá? Eu tenho visto que desde a pandemia isso tem ocorrido muito. Pessoas que às vezes nunca tiveram queixas de gripe, ou que a gripe era uma coisa rara na vida delas, passaram a ter queixas frequentes do que se chama de gripe, que é um nome genérico que se dá a qualquer tipo de infecção de via aérea superior, sendo que a mais severa é a própria gripe mesmo, estamos falando da influenza, ou, e suas variantes, né? Eu atribuo isso a uma coisa que está sendo estudada agora, principalmente nos Estados Unidos, que é o desbalanço imunológico que a pandemia deixou em nós. As pessoas afetadas pelo vírus, né? E aí joga tudo nesse liquidificador. O vírus, os tratamentos imunizantes que foram utilizados para combater o vírus, tudo isso gerou uma situação onde a gente tem visto muita gente com a imunidade, vamos dizer assim, bagunçada, depois de ter sido exposto à proteína spike e coisas afim. E até hoje isso não está devidamente equilibrado. Eu tenho feito muito diagnóstico de sinusopatia crônica. A pessoa tem desvio de septo, tá com sinusopatia, e você olha lá dentro, não adianta ficar lavando com soro, isso é paliativo. Tem uma mucosa ali cronicamente infectada que parece um chiclete, ela não sai. Muitas vezes a solução para casos assim tem sido a cirurgia. Eu tenho indicado muito cirurgia de septoplastia, correção do septo e limpeza, né? E a pessoa experimenta uma melhora impressionante. Um exemplo, né? Mas é fato, na própria dengue que a gente teve esse ano, né? Que foi uma das piores epidemias da história de dengue no Brasil, as pessoas saíam da dengue arrasadas, com praticamente uma síndrome de fadiga crônica, tal qual na Covid. E muita gente, porque esse debate ainda está interditado, né? Esse debate está interditado. A Pois é, gente tem ninguém dificuldade de discute. falar desse assunto, e é engraçado que a imprensa olha para mim e fala que eu defendi determinado remédio na pandemia como se fosse uma acusação. Eu tenho orgulho de falar que eu defendi tratamento reposicionado que funcionou em muitos casos. E tem estudos, só que eles ignoram os estudos, virou uma guerra ideológica, né? O fato é que muita gente está, assim, afetada. As doenças parecem estar mais graves do que eram no passado, exemplo da própria dengue, né? E aí, com esse acúmulo, sucessão de situações, né? A gente enfrenta agora um alerta da OMS falando do monkeypox, que é para deixar todo mundo em pânico. Então, se ficar uma mensagem só dessa live, por favor, gente, não há motivo para pânico nenhum por causa. Isso é um problema que está centrado na África, mesmo na República do Congo. Quantos milhões de pessoas vivem na África Central? Centenas de milhões. E nós estamos falando de 14 mil casos, com um índice de óbito que chama atenção, porque não é o comum. Mas se você jogar na população geral, longe de representar uma ameaça relevante neste momento. A África, o Brasil, tem que se preocupar muito com tuberculose, por exemplo, que está totalmente descontrolada.
malária, né? E a Doenças tuberculose diarreicas está infantis, descontrolada há muito tempo, né? muito no Brasil. O Brasil só perde em índice por população, se não me engano, eu tenho que rever esse número, só perde da Índia. Chegou uma época que o Rio de Janeiro só perdia em índice de tuberculose para Mumbai, na Índia. Não sei como é que está agora. Eu fiz Então, entrevistas sobre isso e a Rocinha era o foco central da tuberculose no Rio de sim, Janeiro. da Rocinha emanava tuberculose para tudo quanto era lugar, É, né? porque quando não tem, a pessoa não está se tratando, ela passa, né? Ela contamina. Quando ela começa, é isso está correto essa A informação? Quando ela tuberculose tem começa a se transmissão, ela tratar, passa ela por via para. respiratória, em locais onde você tem casas com baixa circulação de ar, como são essas casas, né, nas favelas, né? Onde você tem uma excessiva aglomeração de pessoas, é muito comum esse tipo de transmissão de doença, né? E espalha mesmo. Então, mas de qualquer maneira, não é por causa disso que a gente não vai se preocupar com o monkeypox, mas a gente tem que botar os pingos nos is em relação a isso. A OMS tá, não sei, não vou acusar de ser proposital, mas a OMS ela tá devendo dados para nós. Eu penso que é dever do governo brasileiro, através da sua autoridade, do Ministério da Saúde, país membro da OMS, exigir da OMS um dado real, porque isso vai demandar investimento. Dependendo da resposta da OMS, o Brasil vai ter que se virar para comprar vacina, para aumentar o estoque de tratamento, para equipar os hospitais para isso. Não tá correta essa ação da OMS de lançar Essa essa coisa postura no da ar MS é e muito deixa, suspeita. deixa pela metade. Já não é a primeira vez que eu critico a postura da OMS. E eu sempre falo uma coisa, Leda, a OMS ela é um órgão sanitário internacional, mas ela é um órgão que é controlado pelos países membros, então tem um caráter político. Ela nunca foi um órgão eminentemente científico, a OMS não é academia. Eu nunca cheguei e falei, nossa, eu tenho que rever os meus conceitos sobre infarto agudo do miocárdio, então eu vou consultar o tratado da OMS sobre infarto. Não, não existe. A gente procura livros, textos americanos, a gente procura livros, textos do Brasil, a gente procura artigos científicos, consensos nacionais e internacionais. A OMS sempre teve esse papel mais a cabo em relação à doença infecciosa, porque são doenças normalmente negligenciadas e que acaba sobrando mesmo para a MS fazer uma espécie de controle, de vigilância da situação no planeta. E durante a pandemia, deram à OMS um status de órgão onipotente, pluripotente, onipresente, que não existe. Aí está a prova. A OMS declara emergência para monkeypox e se embanana toda, porque ela não tem os dados concretos. Tem até para ontem. Desde janeiro que essa coisa está ocorrendo, já não sequenciaram o genoma, por quê? É essencial para os cientistas saberem o genoma desse vírus para saber o que mudou. Qual é a matriz epidemiológica desse surto? Quais são as áreas no Congo que estão em risco? Quantas crianças de fato se contaram? Como foi esse contato? Eram parentes? Pegaram na casa? Pegaram na escola? Como é que foi isso? Foi região de fronteira humana-natureza? Então foi uma zoonose? Sempre teve Eu não tenho monkeypox ao longo dos essas anos. respostas. Ele Agora, não tem tem. remédio para monkeypox? Tem remédio? É Existe um antibiótico? antiviral, o Tecaramivir, mas é um antiviral muito caro e que só é dispensado aqui no Brasil pelo SUS, é monopólio do SUS. Ele só dispensa esse antiviral para casos considerados graves, casos de pacientes de alto risco de evoluir para doença grave ou casos que já estejam na UTI. Fora isso, você não consegue esse tratamento no Brasil. E se importar, a Anvisa pega. É mesmo, né? Por O, enquanto, eu queria falar com você sobre uma coisa que eu li hoje, que a BIM, um órgão americano, né, semelhante, segundo a imprensa, ao Conselho Federal de Medicina, revogou a certificação de dois médicos americanos, porque eles lideravam uma organização que promove a ivermectina como tratamento contra a Covid. Você viu isso? eu vi, não existe um órgão como o Conselho Federal de Medicina nos Estados Unidos. Lá a coisa é estadualizada. Então,
o médico consegue trabalhar no estado onde ele tem a licença, e essa verificação da licença para trabalhar, ela se dá em nível regional, não existe um em nível nacional sobre isso. E me parece que o motivo dessa revogação, apesar da imprensa estar maldosamente destacando esse papel da ivermectina, não foi nada a ver com eles indicarem ivermectina, e sim porque haveria dados, aí tem que ver, né, que eles poderiam estar envolvidos em processos ilegais de venda casada. Mais ou menos Meu assim, né? Deus. De promover e vender, entendeu? Coisa As que o médico não notícias pode não fazer. falam nada sobre isso. Não, não Falam falam. claramente, Leda, conhecidos por liderar uma organização que promove a ivermectina como tratamento. Não tem o nenhuma que fala referência a promove a isso. ivermectina como tratamento tem a ver com essa coisa que lá nos Estados Unidos eles levam muito a sério, que é essa coisa da ilegalidade do comércio, né? Não é porque eles defenderam cientificamente ou defenderam ideologicamente, vamos dizer assim, a ivermectina para tratar a Covid. A tal da organização é que tinha problemas, né? Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o sexteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom LEDA5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo, e cúrcuma, porque os seus joelhos, as suas articulações agradecem. Agora, se você quiser, você pode acrescentar a vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? Site da Doctors First, estou esperando vocês. Sexteto da Leda, cupom LEDA5. Até lá! Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!